para cá, o autismo começou a ser mais falado, né? As pessoas começam a entender um pouco mais sobre o que é o autismo. Isso significa que o preconceito diminuiu? Sim, as pessoas tendem a ser menos preconceituosas em relação ao autismo, ao tema, mas há muito ainda precisa ser esclarecido sobre o autismo. A gente está vivendo um momento muito ambíguo. Ao mesmo tempo que a gente tem todo esse preconceito, a gente também tem uma sociedade mais aberta. A gente está aqui fazendo um documentário, existem várias pessoas escrevendo sobre isso, fazendo filmes e as pessoas estão explorando bastante esse assunto no sentido positivo da palavra explorar. Isso dá mais consciência à sociedade. A sociedade já vem fazendo, né, esse papel de cada vez olhar o autismo. Então hoje a gente tem temas dentro de novelas, de personagens, né, séries, filmes. Hoje o aeroporto tem lá o símbolozinho, os bancos têm o símbolozinho do autismo, de preferencial. Então isso vem sendo mudado de 10 anos para cá e a gente acredita que cada vez mais isso vai sendo conquistado. Hoje em dia as pessoas falam mais sobre autismo, conhecem um pouco mais sobre o quadro, mas muito ainda precisa ser esclarecido. A visão da pessoa com autismo ainda é estigmatizada, algumas vezes é romantizada, né? E algumas vezes ela é estigmatizada. Então é necessário trabalhos de conscientização nesse sentido. É necessário que as pessoas convivam com a neurodiversidade, para que as pessoas entendam um pouco mais. Até porque o autismo ele é uma condição, ele é um transtorno que engloba vários graus. Então é necessário que você conviva para que você entender que a pessoa com autismo, cada indivíduo é um. Cada pessoa com autismo tem um grau de comprometimento. Então, nenhuma pessoa é igual a outra. Uma pessoa, ela tem características que vão divergir do outro. Então, você não vai encontrar nunca uma pessoa com autismo igual a outra. Como nós não somos iguais aos outros. Tô na Disney, tá? E aí, entrei no parque da Disney, eu tenho que ter uma reação inadequada, tá? O autismo é caracterizado por alterações na cognição, na inteligência, mas geralmente elas são apresentadas no âmbito social, né? Nas habilidades sociais, principalmente na habilidade da reciprocidade social, com comportamentos que muitas vezes se apresentam de forma restrita e repetitiva. Esses interesses restritos, às vezes por uma atividade que ele goste muito, então que ele fique fazendo aquilo o tempo todo, falando daquele assunto o tempo todo, ou movendo o corpo de uma forma repetitiva, que a gente chama de estereotipias, e a dificuldade da comunicação social, que tanto tem na dificuldade da linguagem, né, verbal e não verbal, como mesmo na forma dele se colocar, né, na dificuldade de uma linguagem mais pragmática. O que é a linguagem pragmática? Uma linguagem mais contextualizada. Variando de acordo com a cognição que ele apresenta. Então tem pacientes que têm muita dificuldade cognitiva e esses comportamentos repetitivos, eles são muito imaturos. Então eles são mais sensório-motores. Então são balançar de braços, rodopios. Agora, quando ele tem um padrão de cognição melhor, os comportamentos repetitivos a gente já chama de ordem superior. Então eles ficam insistindo nos mesmos temas. Eles gostam muito de ficar repetindo, estudar sempre a mesma coisa, brincar sempre com as mesmas brincadeiras, repetir rituais e rotinas. Em 2006 tive o diagnóstico do meu filho, então o cenário com que eu me deparei foi um cenário total, né, de desconhecimento, de preconceito, de falta mesmo de informação. O autismo, o transtorno do espectro autista, é um transtorno do desenvolvimento. Então, assim, às vezes chegam crianças muito pequenas, às vezes já chegam adultos. O que está acontecendo, que é muito positivo, é que como hoje existe muitas pesquisas, muitas técnicas, novos métodos para você conseguir estimular essas pessoas e atingir com mais facilidade elas, para que elas possam se desenvolver mais, as crianças estão vindo
né? Mais do que os adultos, porque elas já chegam crianças e crescem dentro do espectro autista. Muitas pessoas descobriram o diagnóstico tardiamente. Vou falar sobre a minha realidade, né? Meu filho foi diagnosticado em 2006, ele tem 16 anos de idade. Em 2006 as pessoas não sabiam de forma alguma o que era autismo. Então, para citar um exemplo curto, eu cheguei com ele uma vez numa emergência, pedindo que ele tivesse prioridade para ser atendido. Ele estava em uma crise de asma e eu citei que ele era autista e que ele precisava ser atendido, pedindo uma prioridade. E a atendente me perguntou se eu estava querendo prioridade porque ele era artista, quando na verdade eu falei que ele era autista. Então, para você ter uma ideia de como havia um desconhecimento em relação à condição da pessoa com autismo. Já é um diagnóstico que você já pode fazer quando a criança ainda é, né, um bebê. Então isso facilita muito. Acho que daqui a alguns anos vai se ter muito mais diagnósticos e os adultos vão estar mais tratados porque eles vieram numa fase mais cedo. Eu sempre vou assistir na piscina mesmo, tô nem aí. Você vai na piscina, você vai em casa. Você tem que limpar. O botar tudo vai estragar toda a recepção. Tá? Não tô em francês. Francês. O autismo realmente ganhou mais visibilidade e vem ganhando, mas ainda existe preconceito, né? Isso vem melhorando, está sendo transformado, porque as pessoas estão tendo mais conhecimento, né, do que é o autismo, dos sintomas, das características. Eles estão chegando no mercado de trabalho, eles estão chegando nas escolas, nas faculdades. Existe mais mercado para essas pessoas de trabalho, sim. Apesar de ser difícil a inclusão no mercado, existe uma aceitação maior. Existem projetos também de saúde, né, para que esses indivíduos possam ser atendidos. Então existe assim uma contradição, tanto na dificuldade quanto na aceitação. Que o que a gente está vivendo no momento é um processo de transição na inclusão, né? A gente toma como exemplo a inclusão escolar, né? A criança que vai viver a inclusão de fato, a inclusão escolar de fato, real, legítima, verdadeira, com tudo aquilo que deveria acontecer, essa criança ainda não nasceu. O que a gente vive no momento em termos de inclusão escolar, estou tomando isso como exemplo, é uma inclusão de transição, é um processo de transição. Eu tenho uma paciente com autismo que está se formando na faculdade de psicologia. Então a gente vê que isso vem mudando. Um adulto dentro do espectro que tem uma funcionalidade, ele pode trabalhar, ele pode construir família, ele pode viajar, ele pode ter uma autonomia. Eu acho que o mais importante é quando você tem a condição e a maturidade de saber do diagnóstico. Porque antigamente as escolas não aceitavam as matrículas, né? Hoje em dia, por exemplo, eu tenho 46 anos de idade, completo no próximo mês 47 anos de idade. Eu nunca dividi nenhum banco escolar, tá, até a minha formação acadêmica, com nenhuma pessoa com deficiência. E eu pergunto a você, aonde estavam essas pessoas? Essas pessoas não existiam? Essas pessoas sempre existiram. A sociedade poderia fazer para aprimorar a inclusão dos autistas e de outras pessoas com outros tipos de deficiências ligadas aos transtornos do neurodesenvolvimento ou mesmo os transtornos psiquiátricos, uma sociedade que promovesse mais espaços para que essas pessoas pudessem ser integradas. Quando a gente fala de integração, a gente não está falando de inclusão, a gente está falando de participação, de um sistema igual para todo mundo, né? Só que isso é muito difícil porque existe o preconceito das próprias famílias, muitas vezes, de assumir esse ente da família como uma pessoa que faz parte de um diagnóstico de saúde mental. E existe também poucos programas ainda de qualidade dentro da sociedade. É preciso olhar para o outro
com um olhar de empatia. Eu acho que o mundo seria um lugar muito melhor para se viver. Acho que a coisa mais básica, mais simples, se eu me colocasse no seu lugar. Se tudo aquilo que eu não quisesse para mim, eu não fizesse com você. Eu acho que essa é uma regra de ouro. Qualquer inclusão não consegue ser bem feita quando as pessoas não sabem o que está acontecendo. Então, por exemplo, quando um cadeirante precisa subir uma rampa, subir uma escada, todo mundo sabe que ele não consegue subir uma escada, que ele precisa de uma rampa. Quando um autista às vezes está tendo uma dificuldade na reciprocidade social, as pessoas podem achar que é uma falta de educação, que é uma dificuldade na empatia e que aquela pessoa ela não é bem treinada socialmente, quando na realidade é uma dificuldade clínica. Então, quando as pessoas aprenderem melhor sobre o âmbito do autismo, elas vão conseguir incluí-los cada vez melhor. Acho que a gente precisa olhar para o outro com amor, independente de qualquer questão. Então, a partir do momento que a gente abrir o coração e começar a compreender o outro, a gente vai começar a entender que existem outras pessoas com outras questões, com outras condições. Eu acho que essa é a palavra-chave, é empatia. E daí começar a trabalhar políticas públicas para todos, trabalhar os direitos das pessoas com deficiência e de todos os outros. A neurodiversidade, ela é importante, todos ganham. Então, ó, dá a mãozinha aqui, obrigada. Beijos. Vamos embora. Até semana que vem. Bora.